Segunda Crônicas 30, versículo 8. Segunda Crônicas 30 é na minha página, é na Bíblia, é lado esquerdo. Então, versículo 8 mesmo. Onde diz: não endureçais agora o vosso serviço, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao santuário, que Ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Ali, no início diz: confiai-vos ao Senhor. Mas no original diz alguma coisa um pouquinho diferente, mas de fato que quer dizer confiai-vos ao Senhor, mas lá diz: dá sua mão ao Senhor. Dá sua mão ao Senhor. É como uma criança que confia no pai, na mãe, dá a mão. E está sendo guiado. Dá sua mão ao Senhor. Foi o rei que mandou escrever, o Ezequias. E foi um apelo. Era a última campanha de evangelização antes de Samaria ser levado cativo. 5 anos, ninguém sabia que era a última campanha de evangelização. Dá a sua mão ao Senhor. Agora vamos para Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias, o último capítulo, os últimos versículos. Diz lá em Malaquias 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor nosso Deus, abre-nos os nossos olhos para que possamos entender a riqueza da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pensando na família da aliança, logo entendemos que temos de olhar para o Deus da aliança. Porque Ele fez aliança conosco. E é interessante que Deus pensa em famílias. Claro que Ele pensa em você e em você, mas Ele está vendo a família de Deus, mas também os seus parentes. Ele disse a Adão e Eva que ele seria uma bênção para os seus filhos, para Abrão, para a sua descendência, para Davi também, para os seus filhos. No Velho Testamento é sempre a aliança é feita com aquele que está crendo no Senhor e com a sua família. A família da aliança. E será que no Novo Testamento é diferente? Nós, como crentes do Novo Testamento, diz Paulo, fomos enxertados na oliveira. Então, enxertados naquela oliveira, a estrutura não muda propriamente, porque recebemos a seiva daquela aliança da graça do Velho Testamento. E Deus está pensando também nas nossas famílias. Na hora de Pentecoste, diz o apóstolo que então a bênção é para vós e para vossos filhos. E quando o carcereiro vai se convertendo, ele é batizado com toda a sua casa. Não uma casa de madeira ou de pedra, mas a sua família pertence realmente a esta aliança. Agora,
essas famílias de aliança, e todos nós, como estamos aqui, pertencemos assim a uma parte dessa família da aliança. Essas famílias da aliança, por um lado, têm nada especial. São simplesmente famílias. Qualquer família como nesse mundo, com as suas alegrias e tristezas. Pensando, por exemplo, no início de Crônicas, tem uma série assim de cronologias e é interessante, de vez em quando tem uma informação complementar. Sobre um levita, foi dito que ele foi preso para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele, e quem sabe uma parte da família dele, sofreu. Um efraimita, diz, ele chamou o nome do filho dele, Berias, pois as coisas iam mal na sua casa. Filho e família da aliança. E um rubenita, os rubenitas clamaram ao Senhor e foram socorridos, porque confiaram no Senhor. Mas são famílias comuns com todos os seus problemas e alegrias. Mas todos eles com um segredo. Um segredo que Deus os ama, guia, guarda, que eles têm uma aliança com Deus. Lá foi o levita para o exílio, cativeiro. Mas no coração dele sabia que podia cantar ao Deus da aliança. E esse homem, em cuja casa foi tudo mal, às vezes ocorre, chamou o nome do filho Berias. Era contraproducente quase, mas o nome Berias queria dizer dom de Deus. No meio daquela miséria, chamou o filho dele dom de Deus. E aqueles rubenitas venceram porque confiaram no Senhor. Todas aquelas famílias têm um segredo. E eu sou menino da guerra e a minha esposa também, e sabemos como até nos campos de concentração outros vieram e disseram: qual é o segredo? Por que é que vocês estão cantando? Por que é que vocês fazem Natal, uma festa de Natal? O que é? Essas famílias da aliança têm um segredo. E no meio dos seus problemas, você tem um segredo. Deus me ama, me guia, me sustenta. Ele fez um pacto conosco. Ele disse, sim, você é meu. Eu posso confiar nele. Agora, uma palavra aos principiantes que estão iniciando ou pensando em começar uma família da aliança. Então você diz, não é para mim, então não precisa escutar. Agora, aqui você está vendo. Quem é esse menino, quem é essa moça que está pensando, Senhor, eu gostaria também de começar uma família da aliança. Está vendo estas mãos? Esse menino e essa moça que está pensando assim, eu gostaria de começar uma família da aliança, está andando com Deus, de fato. Porque senão, ele nem se sentiria parte da família da aliança. Ele está andando com Deus. É como Enoque, que estava andando com Deus. E quando ele cresceu, ele começou a ver a beleza feminina, pensou, eu quero iniciar uma família da aliança. Olhando ao redor, esse Enoque, andando com Deus, o que ele fez foi consultar com Deus. Claro, porque ele estava procurando uma Enoca que também andava com Deus. Como é que pode iniciar uma família da aliança? Só indo pela beleza. Atrás daquela beleza pode ter um coração muito incrédulo. Olhe bem, irmãos.
Beleza é uma coisa muito boa. Deus gosta da beleza. Senão ele não nos teria feito tão bonito, todos vocês. Né? Mas ele diz, cuidado com a beleza, porque o que vale é o coração. E quando você não é tão bonita, então não se preocupe muito, viu? É um pouco triste, mas o que vale é o teu coração. E a gente, como homens, vamos procurar a nossa inoca, para que quando os inoquinhos nascem, então também eles andam com Deus, juntos. Procure, então Deus vai te orientar. E eu só, porque esse ano é o ano de 60 anos de matrimônio para nós, eu louvo a Deus que Ele me orientou. A minha missão disse, Francisco, quando é que você vai se casar? Eu disse, eu nem tenho namorada. Ele, porque tinha estudado fora, 4 anos fora, no exterior. Eles disseram, Francisco, o irmão cuide desse assunto, porque nós não vamos mandar um homem solteiro para o campo. Pronto. Eu estava em Maus Lençóis, não sabia o que fazer, voltando para casa, orando. A minha mãe, que era uma frísia, muito prática, viu a minha aflição, disse, Francisco, o que é? Eu disse, mamãe, eu quero me casar, mas não acho com quem. Ela disse, sabe o que vai fazer? Quem sabe, você vai lá na igreja, tem reunião dos moços, e quem sabe? Dito e feito, fui lá, e lá tinha uma moça, ao lado do harmônio, cantando os louvores de Deus. Eu disse, ela! Agora, demorou um pouco para ela se convencer também, viu? Mas eu dou graça ainda hoje que ele me orientou, que ele abriu os meus olhos de repente, porque como é que eu ia achar uma moça? Então é uma bênção quando você vai orando a Deus também sobre esse assunto tão importante para a tua vida. E é uma bênção. Dá a sua mão ao Senhor, e quando você deu a sua mão ao Senhor para achar uma moça ou para achar um marido, você simplesmente olhe para o outro lado do Senhor, porque lá ele deve estar andando. Ou ela. Será que uma moça podia pedir alguém em casamento também? Porque não? Eu me lembro do meu primo, que sempre tinha sido muito doente no início da sua vida, com tuberculose, sabia que ele nunca poderia ter filhos. Ele nunca tinha coragem de pedir uma moça em casamento. E um dia uma moça disse, eu quero me casar com você. Não é muito comum, mas por que não? Fazendo no Senhor, eu conheço demais casos que eu não vou contar, viu? Mas pode ser. Né? Mas o importante é que você olhe para o outro lado. Quem está andando ao outro lado para mim, andar com ele ou com ela, juntos servindo ao Senhor. E é uma bênção. E alguma coisa vai acontecer. Este é o desenho, né, que você está vendo. O matrimônio que você está planejando é um símbolo que Deus deu. Lá em Efésios 5 diz que o matrimônio é um símbolo, diz o apóstolo Paulo. Um símbolo é um retrato. Quando você está andando assim, com o teu marido ou com a tua esposa, Deus diz, é um símbolo de quê? Do grande amor do Senhor para com a sua igreja. Exatamente aquela família da aliança é que pegaram a mão de Deus, mas propriamente invertido, você entende muito bem. Foi Ele que pegou a nossa mão, primeiramente. Foi Ele que iniciou tudo isso. Então, este grande amor de Deus para conosco é refletido no matrimônio, no casamento. É um privilégio muito grande.
de refletir uma coisa desta. E todo mundo, casados ou não casados, ganham um papel destes, um retrato, e você está andando com Deus, solteiro ou com o seu marido ou esposa, você vai andando com Deus. Mas agora, é interessante que aqueles que vão se casar ou que são casados têm uma folha complementar. Esse, se não me engano, é papel vegetal. Papel vegetal. E é como se Deus desse a nós casados, além desse retrato, nós casados ganhamos um papel desse. E lá diz, tarefa, copiar. Então, prepare-se, querido irmão, querida irmã, casado. Você não quer copiar isso e nunca se case, viu? Mas quando está casado, a tarefa é copiar. Pode preencher os seus nomes, José e Maria. Qual é o início do seu casamento? 25 de novembro de 1954. Para nós. Para você é outra data. Mas, no finalzinho, diz alguma coisa triste. Prazo. Porque aqui, nesta terra, tudo tem um prazo. A sua vida tem um prazo, o teu matrimônio também tem um prazo. Qual é o prazo? O prazo é a primeira promoção. O Exército de Salvação tem uma expressão muito bonita. Quando alguém chega a morrer, um crente, eles dizem, foi promovido para a glória. E de fato, então o prazo do teu casamento é a primeira promoção. Nunca sabe quem será promovido primeiramente. Olhe para sua esposa, olhe para teu marido. Ninguém sabe, né? Mas fiquem na paz do Senhor, porque os nossos dias estão na mão do Senhor. É uma bênção. O prazo é quando Ele chama um de nós para casa. Agora, copiando. A família da aliança. Vamos copiar. Nós, maridos, temos de copiar. Temos de copiar aquele grande amor de Deus para conosco. O amor de Jesus Cristo. Eu, como marido, tenho de copiar o amor de Cristo para com a sua igreja. É o apóstolo Paulo que diz em Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai, de fato disse isto, amai vossas mulheres. Agora, não precise dizer a ela, viu? Porque nada romântico. Eu pensei que você tivesse me casado porque me amava, diz a moça. Mas aqui, nós maridos recebemos especificamente uma ordem de amar a nossa esposa. Maridos, amai vossas mulheres. Então, é claro que é difícil o nosso casamento e refletir esse amor de Deus por causa de nós mesmos. O nosso amor nem sempre é assim. E por isso, em Provérbios 3 diz alguma coisa interessante. Provérbios 3. Lá diz a palavra do Senhor: não te desampares a benignidade e a fidelidade. Provérbios 3. Ou eu podia traduzir também, não te desampare. O amor e a fidelidade. O nosso amor, irmãos, homens, é como montanhas. Às vezes temos muito amor e de repente estamos lá embaixo. É um vale.
E de repente, o amor da mulher é muito mais como uma paisagem assim, calma. Mas o nosso amor é assim às vezes. Então, a palavra de Deus diz, não te desamparam o amor e a fidelidade. Essa fidelidade é como uma ponte que conecta um pico de amor para outro pico. Quando é uma corda, uma ponte de cordas, é um pouco balançado, um pouco, mas funciona, viu? Fidelidade, fiel, seja fiel. E quando você tem problemas de fidelidade, esse é o mandamento do Senhor, é o teu cajado. Eu quebrei uma vez a perna, então usei, o que é que usei? Muletas. Né? Então, não é muito bom. Especialmente no casamento, quando você precisa de muletas, talvez, assim, a sua esposa nem nota, mas você entra assim em casa de muletas, melhor de muletas do que o homem morto. Muito melhor. Pega na sua bengala, pega na sua muleta, então e anda. Seja fiel à tua esposa e será uma benção. Obedecendo é uma benção. Mas você diz, não é somente por causa de mim que é difícil, mas por causa dela. Pastor, se o senhor conhecesse a ela, é uma fera, é uma diaba, é isso. Irmão, calma. Um homem que estava assim, me mostrou um livrinho que ajudou a ele. O título do livrinho era Do Yourself a Favor, Love Your Wife. Faça um favor a si mesmo, ama a sua esposa. Viu? Ama a sua esposa. Por ordem do Senhor. E você vai notar que funciona. Quando você vai amar assim por ordem do Senhor, pouco a pouco você até se esqueceu que estava tão bravo com ela. E o interessante é, ela vai dizer o que aconteceu com meu marido. Mas talvez ela esteja assim tão irritada por causa de você. E uma vez que você obedeceu a ordem do Senhor, ela também pode acalmar. Faça isto por amor de você mesmo, por amor da sua esposa, por amor do seu matrimônio, por amor do nome do Senhor, por amor dos seus filhos. Porque filhos talvez não podem expressar tudo, mas têm olhos bons. Eles sabem quando o papai diz que ele é crente, mas anda assim, desprezando a esposa dele. E ele tem de exigir obediência dos filhos à sua mãe e respeito à sua mãe. Os filhos notam quando o pai diz uma coisa e anda que é diferente. Então obedeça. Obedeça, nem que seja na marra. Melhor do que vir o teu casamento assim, ir a pique. Bom, eu estou falando para os homens. Viu? Agora, alguma coisa para as mulheres, mas os homens não precisam ouvir e dizer, está vendo que eu já falei? Né? O apóstolo Paulo diz, e você sabe, né, que as mulheres, em versículo 22, sejam submissas, mas consolação, ele diz, não como ao tirano, mas como ao Senhor. Sejam submissas. Quem se irrita com esta palavra, então ela vai para o versículo 33, porque lá diz, e a esposa respeite a seu marido. A tradução desta palavra, se submeter, é respeito. Se colocar na posição certa. Você quer ser o cabeça do teu matrimônio? É difícil.
Deus colocou o teu marido como chefe do teu lar. E você tem de submeter a ele. Bom, a nuca está submetida também à cabeça. Simplesmente quer dizer, toma o seu lugar. Agora é interessante que, eu acho que foi naquele, o Fat Christian, Greek Wedding, diz, né, que a nuca mexe a cabeça. A esposa é como a nuca, submetida embaixo, mas ajuda o seu marido. Agora, não fico muito orgulhosa, porque de fato a cabeça dá uma ordem à nuca, né? Mas isso é outro assunto, nem percebe. Então é uma coisa simplesmente se encaixar onde Deus te colocou. Se você for casado. E se você não quiser isto, não se case, irmã. Não se case. Eu me lembro de uma vez um casal entrou na nossa casa. Ela era uma evangelista de mão cheia, mas não muito obediente. Depois da conversa, dissemos a ela, irmã, a irmã tem muitos dons, só fez um engano na sua vida. Ela disse, o quê? É que a senhora se casou. Mas ela ficou tão brava, ainda bem. Respeite, irmã, respeite. Amor do homem para com a mulher e respeito da mulher para com o homem. É difícil por causa de você mesmo. E neste ponto, as irmãs têm mais dificuldade do que ontem. Porque hoje estamos vivendo, assim, naquela época de feminismo e anti-autoritarismo. Então, quando todos os outros pensam assim, por que eu não? Obedeça à palavra de Deus, irmã. Obedeça e será uma bênção. Quem sabe, se você descer um pouco na escada, ele não precisa subir tanto. Obedeça e será uma bênção para a sua família. A tua mão treme, a minha mão treme também. Mas isso é um defeito técnico, viu? Até na hora de pegar o copinho da ceia, eu tinha de segurar com outra mão para não derramar tudo. Quando Deus diz, irmã, vá copiando. A sua mão treme, eu não, irmão, Deus, eu não consigo, o meu marido é um tirano. Dá ao Senhor a tua mão e Ele vai te ajudar. E não precisa olhar para a folha do teu marido, porque a mão dele treme mais ainda. Mas ele também, ele pertence às famílias da aliança, e ele também deu ao Senhor a sua mão, para que não tremesse demais. Agora, quando treme, sem querer, assim, passe algumas linhas, a cópia não é perfeita. Então, à noite, confessa. Não vá dormir brigando. Confessa, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Efésios. É uma bênção. Faça isto por amor ao Senhor, por amor ao seu marido, por amor a si mesma, por amor aos seus filhos. Porque os filhos sabem muito bem se a mãe está andando com Deus, sim ou não. Agora, uma palavra sobre os filhos, antes de terminar. Os nossos filhos, irmãos, é uma bênção. É uma herança do Senhor, mas que herança problemática às vezes, né? Temos o privilégio de ter 8 filhos. E você entendeu porque eu perdi cabelo. Né? Agora, 8 filhos. Mas, irmãos, quantos problemas, mas também não tantos. Mas sabe,
quando dava problema, sempre nos lembramos, ou pelo menos tentávamos de lembrar, o problema era o problema da bênção. E quando você fala sobre o problema tão grande e a bênção tão pequenininho, então não funciona bem. Você devia dizer, é o probleminho da bênção que Deus lhe deu, de ter o privilégio de educar os filhos. E você os apresentou ao Senhor e Deus colocou a sua mão dizendo, você é meu, no batismo. Isso também é o caso para os batistas, viu? Isso não tem nada com presbiterianos, porque é o assunto da família da aliança. Os pais que estão dentro desta família, cuja família realmente tem esta aliança com Deus, eles tendo filhos, os pequeninos estão debaixo do sangue do Cordeiro. Quando Deus leva o teu menino assim cedo e você tem a tristeza de perder um filho assim, tendo de enterrá-lo, Deus o levou para casa. Os nossos filhos estão seguros debaixo do sangue do Cordeiro quando o anjo da morte passar. Coitados filhos do homem que não aplicou o sangue à sua porta. Assim também no dilúvio, felizes os filhos de Noé. Coitados os sobrinhos de Noé, porque os pais deles não queriam obedecer à palavra de Deus. Mas, por outro lado, não tem nada de automatismo na aliança. Deus deu grandes promessas que os nossos filhos andarão com Deus. Do lado de Deus, a promessa está segura, mas nada de automatismo. Porque se um desses rapazes, lá no Egito, disse, não, eu não quero ficar nesta casinha tão feia, eu tenho uma amiga lá no mundo, eu vou dançar lá no mundo. E o anjo da morte, passando, viu esse menino assim lá fora, ele ia morrer. Nem que ele gritasse, meu pai é crente, ele aplica. O anjo da morte disse, pronto. Nada de automatismo. Os jovens têm de dizer, sim, senhor, eu também quero fazer parte desta família da aliança. Mas às vezes eles se perdem por causa de nós mesmos. Nós fizemos erros na nutrição dos nossos filhos. Nós fizemos também erros na educação religiosa dos nossos filhos. E o problema maior é exatamente aquele problema, a divergência entre as nossas palavras e o nosso comportamento, o nosso andar. Amar como Cristo não se faz necessariamente com muitas palavras. Respeitar como a Cristo também não precisa de muitas palavras. É a atitude de servir ao Senhor, estar voltado ao Senhor. Irmãos, quantos erros também nós fizemos. E nem todos os nossos filhos andam com Deus. Diz o apóstolo João, em 3 João, esta é a minha maior alegria de ver que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4. Como deve ter sido uma tristeza para Adão e Eva de ver o seu primeiro filho, Caim, andando longe de Deus. A maior alegria é ver os nossos filhos amando a Deus, servindo a Deus. A maior tristeza é quando isso não é o caso. O que temos de fazer num caso assim?
confessar os nossos pecados ao Senhor. Frequentemente cometemos erros sem perceber. Cura-me também dos pecados que nem percebi. E deixar esses meninos na mão de Deus. Chega uma época que não convém falar mais. Mas você pode deixá-los na mão de Deus, sabendo que Ele ama os teus filhos muito mais do que você. Vamos terminar. Malaquias 4 diz que então no fim do tempo, Deus restaurará essas famílias da aliança. E uma das partes é que Ele nos convence do pecado. Quem sabe você devia pedir também desculpa aos seus filhos que não andam com Deus, que sem querer você atrapalhou a caminhada deles com Deus. Vai terminar. Qual é o prazo do teu casamento? É o divórcio? Irmãos, nesse ponto estamos vivendo uma época terrível. Terrível. Um tsunami de divórcios. E facilmente nos afeta também. Pensando, então, eles fazem, por que eu não podia também? Na época de Noé, tinha um dilúvio também. Um tsunami bem maior. Mas ele se salvou. E nem que tivesse um casal neste mundo de tsunami de divórcio. Eu e a minha Margarida queriam esse casal. Nada de divórcio. Não é que sempre é fácil, mas andamos firmes com Deus. Efésios 4, 26 diz que temos de fazer as pazes antes de dormir. E sabe por quê? Porque diz na palavra de Deus, senão o diabo vai levar vantagem. E a vantagem dele é que ele vai levar os seus filhos. Outras coisas semelhantes. Andem com Deus, andemos com Deus, porque não tem nenhuma garantia que o nosso casamento vai sobrar. Só o amor de Deus. Mas tem uma grande vantagem. É um segredo. Aquele moço que andou com Deus, o Enoque, olhou para o outro lado para achar Enoca. Ele sempre andava com Deus, ele sempre andava a dois, e agora se casando, ele anda a três. E se você quer saber, Pastor Francisco, qual é o segredo do seu casamento? É que sempre estávamos a três. Foi uma bênção. Não somente eu e Margarida, mas o Senhor. Dá a sua mão ao Senhor. E Ele é fiel. Até, tchau, meu bem. Quando Deus chama, eu não sei quem vai primeiro, ou ela, ou eu, mas até logo. Pode dizer até logo? Claro! Porque até reconheceram também os patriarcas, etc. Só que não vai estar casado. Eu digo, Senhor, se o casamento for uma coisa tão bonita, como o céu não pode ter casamento? E Deus olha para mim e disse, Francisco, espera aí. Se eu inventei uma coisa tão boa, né, que eu não coloquei um mosteiro lá no paraíso, mas um casal, você não acredita que eu tenho uma coisa muito mais bonita ainda lá no céu? Eu disse, sim, senhor. Desculpa, é que tenho problema de vista. Eu posso dizer, até, meu bem, até.
quando ela está muito doente, você talvez crê que Deus vai ouvir a tua oração, curando-a. O missionário lá nos Andes creu. A esposa adoeceu gravemente. E ele era um homem de oração, orava e cria firmemente que Deus ia curá-la. Mas um dia ela faleceu. Mas ele não queria vacilar na fé. Levou uma chave de fendata para o cemitério. E quando o caixão desceu a cova, ele colocou a chave de fenda em cima do caixão. E ele disse, até a ressurreição, meu bem. Eu creio em milagres. Eu digo, até a ressurreição. Queridos irmãos da família da aliança. Aleluia. Amém.